Então, vou fazer esse vídeo aqui falando sobre a questão de pastores. Tentar ser rápido e breve o possível, tentar colocar em menos de 15, 20 minutos. Tem bastante coisa que tem que abordar, então vai ser um pouco extenso nesse sentido. Eu acho que eu vou direto nos dois versos que geralmente são usados contra a ordenação, ou contra o pastoreio, ou contra a liderança feminina, até pregação e ensino, e por aí. O texto se encontra em 1 Coríntios 14, né, que fala que, no verso 34, conserve-se as mulheres caladas na igreja, porque não é permitido falar, mas estejam submissas como também a lei o determina, né? Se ela quiser aprender alguma coisa, ela aprende com o próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. E aí temos o texto em 1 Timóteo 2, em que fala: eu não permito que a mulher ensine nem exerça a autoridade de homem, estejam, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e etc. E é interessante que esses dois textos eles são usados contra o chamado pastoral ou liderança feminina de uma forma um tanto arbitrária. Eu acho que eu já começo a falar por aí. Primeiro porque, principalmente o texto de 1 Timóteo, ele começa falando que os homens, né, eles precisam, no verso 8, orem em todo lugar levantando as mãos santas. Até onde você sabe, eu não vejo os homens em todos os lugares levantando as mãos santas para orar. Muito pelo contrário, a maioria de nós nos ajoelhamos e oramos assim. Então, se é para levar tudo literal, a gente tem que levar todo o texto literal. Na verdade, vão até um pouco adiante, quando eles falam que aquele que não sabe governar a própria casa não pode ser líder. Só por aí. E essa forma arbitrária de decidir o que pode e não pode ser feito, ela é um pouco confusa. Por exemplo, por que nós não usamos véu? É cultural. Aí, nesses textos aqui, elas geralmente são passadas assim como regra de fé e conduta, né? Então, a gente precisa olhar esses dois textos. Por que esses dois textos? Porque, primeiro, eles são muito parecidos. Eles são ambos escritos por Paulo. E eles não. Muitas vezes eles não são aceitos. Existem muitas teorias contra elas. Vou listar algumas que eu lembre de cabeça. Uma de que ela é uma interpolação, não é paulina, ela é feita depois de Paulo, justamente porque ela não combina com a teologia paulina. Nós temos Paulo que não só recomenda apóstolas, que a gente vê em Romanos, e também a gente vê Priscila, a gente vê Fibe, português não sei o nome. Ela não combina com o estilo de escrever de Paulo. Existem palavras ali que não ocorrem em outros lugares nas cartas paulinas. O caso lá em 1 Timóteo 2, a questão de exercer domínio. Ela, na verdade, acho que eu não é encontrada no Novo Testamento inteiro. E a questão ali de eu não autorizo é só encontrada em Mateus 19:8, na boca de Jesus. Então, esse é um outro argumento de tentar tirar esses dois textos. Ela não combina com o flow, o fluxo do texto. Então, assim, parece que Paulo tá falando e de repente ele muda de tom. Então, esses são alguns argumentos contra esses textos. Ela, em alguns manuscritos, ela estava na margem, então ela foi incluída depois. Então, mais um argumento de que esse texto não é parte do original. Existem vários argumentos. Eu não vou entrar no detalhe desses argumentos, eu não concordo com esses argumentos, por mais que aqui eu vou falar sobre o pastoreio, eu gostaria de falar que sim, Paulo escreveu essas partes aqui, e na verdade o que ele quis dizer precisa ser entendido em contexto, porque vamos olhar primeiro 1 Coríntios. Ali em 1 Coríntios, Paulo está lidando com ordem e decência na igreja. Se a gente conhece bastante Paulo, a gente sabe que Paulo sempre está preocupado com a questão do evangelho não ser causa de. Não ser envergonhado, não ser causa de tropeço ou nada. Então ele tenta tirar todo o empecilho que está impedindo o evangelho de progredir. É uma coisa bem paulina.
Ele sempre tá fazendo isso em todas as cartas dele. E se a gente conseguir olhar o contexto, e é muito importante isso a gente olhar, Paulo tá falando sobre a questão de dom de línguas, e ele tá falando muito da forma de alguém chegar na igreja, começar a ver todo mundo falando em línguas, falar, meu Deus, o que tá acontecendo? Que essa gente doida. Ele também fala sobre testar as profecias, e aí que vem a questão de provavelmente o contexto que Paulo tá querendo falar aqui. Quando ele fala sobre testar, eu tô com minha Bíblia aqui em grego, mas não vou conseguir abrir ele aqui e mostrar. Talvez aqui só um pouquinho, tem uma palavra sublinhada ali, eu acho que você consegue ver. Essa palavra aqui ele tá querendo falar pra ele não deixa testar, porque as coisas precisavam ser testadas ali no verso 29. Tratando-se de profetas, fale apenas 2 ou 3 e os outros julguem. E aí ele falou, se porém vier revelação ao trem que esteja sentado, cale-se primeiro, aí precisam ficar testando, né? Porque Deus não é Deus de confusão. Aí que entra o que ele fala para as mulheres, fiquem caladas. Por quê? Primeira coisa, a gente precisa entender que no contexto ali nem todo mundo é educado, muito pelo contrário. Para você ser considerado alfabetizado naquele tempo, bastava saber escrever teu nome, sem mentira nenhuma. Então, por isso que existia muitas vezes a pessoa que estava copiando os textos, que era uma coisa muito cara e rara, seria alguém voluntário da igreja. E nesse contexto aqui, as pessoas que conseguiam ter talvez alguma notoriedade pública ou conseguiam contestar e falar, dá a ideia, primeiro, que tinha que ser um casal cristão, a gente já começa por aí, tinha que ser umas pessoas. Teria que ser numa cultura onde mulher também tem que ficar calada e ela teria que ter algum nível de educação. Gente, já era difícil o homem ter educação, imagina uma mulher. Então, assim, quando ele começa a falar para elas ficarem caladas, e que ele não permite que elas falem, é mais para não causar confusão dentro da igreja, porque você imagina que tá o marido e a esposa ali. Aí o marido começa a falar umas profecias e tal, e a mulher vai lá assim: não, tá errado, tá errado. Por quê? Se ela tem essa oportunidade de fazer isso, quer dizer que ela já tinha autoridade e poder de poder falar no culto, de poder contestar, de poder argumentar. Nós sabemos que existem profetisas, isso já está escrito no livro de Atos. Nós sabemos que Paulo trabalhava com apóstolos, nós sabemos que existia até briga entre duas na igreja de Filipenses, se eu não me engano, agora se é Efésios e Filipenses. Por causa de duas líderes, então assim, com certeza não havia um problema na questão de mulher ensinar, pregar ou ser pastora. Era mais questão mesmo de decência e ordem na igreja. E justamente para não causar o escândalo de que alguém que tá visitando, primeiro, vê um monte de gente falando em língua, segundo, um monte de gente falando coisa que ninguém tá sabendo se é verdade ou não. Gostaria que eles ficassem testando as profecias que rolam na igreja ultimamente. E daí, terceiro, depois que eles falassem tudo isso, ainda chega uma mulher, ela começa a contrariar os homens, assim, o pessoal fala assim, meu Deus, que confusão é essa? Então aí já começa a gente entender que ele precisa que tudo seja feito com ordem e decência, até que ele não proíbe elas de aprender. Porque, ó, ele fala, é vergonhoso falar na igreja. Ele tá pensando na questão de testemunho. Ele não tá falando mulheres não podem ter esse dom, porque detalhe, ele nunca está falando contra o dom. Ele está falando aqui sobre uma questão de acontecer dentro do contexto igreja, público, numa sociedade que isso seria escandaloso e vergonhoso. Assim como a mulher não pudesse usar véu, se ela entrasse na igreja com a cabeça descoberta. Então a gente precisa entender isso dentro do contexto, porque quando eu não entendi dentro do contexto, é pretexto para fazer o que a gente vê hoje de pessoas usando esse texto fora de contexto. Enfim, aí a gente pode continuar. Eu tenho minhas anotações aqui, se você ver, é uma bagunça. E a gente vai no texto aqui de 1 Timóteo 2. O 1 Timóteo 2, de novo, vamos levar tudo literal, né? Porque eu quero ver todos os homens aqui fazendo o que ele tá falando aqui, levantando as mãos santas. Nada de orar ajoelhado, mas isso é brincadeira. Da mesma forma que as mulheres em traje decente se atrevem com modéstia e bom senso, não de cabeleira frisada e com ouro, pérolas
Enfim. A segunda pergunta, a gente usa esse texto para falar que mulher não pode usar ouro, não pode usar o cabelo frisado, trançado? Não, é cultural. Uma coisa que a gente aprende é a interpretação de texto, principalmente na Bíblia. Quando ele está falando de um assunto, num tom ou numa ideia, ele não vai mudar. E simplesmente falar assim: ah, não, agora isso aqui é cultural, amanhã não é mais cultural, isso aqui é lei para sempre. E infelizmente é isso que o pessoal faz. Eles pegam o verso que está anterior e falam assim: ah, não, tem que entender o princípio. Aí nos próximos 2, 3 versos, não, isso aqui é lei para sempre, amém, Deus abençoe. Então isso é muito contraditório, isso é muito complicado. Por exemplo, escola John Piper e companhia, e igreja reformada. A mulher não pode ensinar. Tá, mas na escola a maioria das mulheres, professores são mulheres. Ah, tem gente na política exercendo autoridade, tem policial, tem mulher que escreve livro. Então, assim, é muito confuso, é muito pick and choose, né? Cada um escolhe o que é melhor, o que acha bom. E aí que fica difícil, às vezes, entender o que as pessoas estão querendo falar ou qual argumento. Mas vamos, então, pelo argumento do texto, pelo argumento do grego. Aí eu tenho uma outra palavrinha mágica, e eu vou abrir aqui no meu texto que eu fechei em Timóteo, mas está aberto aqui, em que ele começa falando, bem, ele começa a falar gunaikas, que é esposa ou mulher. Aí vem a questão. Paulo tá falando tá falando apenas para esposas ou para mulheres em geral? O primeiro argumento é de que sejam somente esposas, não de que sejam mulheres. Aqui eles traduzem com mulheres, porém é complicado, porque ele fala assim, no verso 11, que elas precisam aprender com toda a submissão. E aí ele dá o exemplo de Adão e Eva. E aí, de novo, aqui, por mais que eles coloquem a ideia de que é mulheres em geral, é bem provável que ele está falando da esposa, que elas aprendam com o próprio marido, e elas comecem a agir assim na igreja. Então, a primeira coisa aí, o texto é que eles traduzem como se fosse apenas mulheres. Na verdade, não é bem assim. A segunda coisa que a gente precisa entender aqui, que começa no verso 12, que ele usa um verbo epitrepo, desculpa, epitrepo. Esse verbo aqui, ele é só encontrado aqui nas cartas paulinas. Ele não tá no imperativo. Então, assim, o tempo verbal que ele tá aqui, ele dá uma ideia de que não é uma regra para sempre. Aliás, a única forma que você vai encontrar esse mesmo verbo é em Mateus 19:8. Quando Jesus estava falando sobre divórcio, ele fala assim: e Moisés permitiu que se divorciassem por causa da dureza do coração. Era algo temporário, era algo que não era uma lei, mas era uma permissão. Então aqui Paulo tá falando a mesma linguagem. Eu tô falando que eu não permito. Ele não tá falando assim para todas as igrejas, para todo o tempo, na história inteira. Aí começa de novo que, infelizmente, se eu não entendo. A maioria das pessoas que usam o texto em Timóteo, elas sabem de grego e elas sabem que se elas fizeram um estudo de meia hora, elas sabem muito bem de que não dá para usar esse verbo com uma regra para sempre. Então, infelizmente, eu acho que o que eles fazem com isso é uma forma muito opressora. Eu gosto de falar, apesar de que pode ser um pouco exagerado, de que é quase blasfêmia contra o Espírito Santo. A gente vê inúmeras mulheres fazendo o ministério não só pastoral, mas ensinando e pregando, e a gente vê e testifica que é o Espírito. A gente faz o que diz ali em 1 Coríntios 14, a gente testa as profecias, a gente faz o que diz em 1 João, testa o Espírito. E é óbvio, mas as pessoas pegam esse texto, eu acho isso extremamente pecaminoso, mas enfim, isso é outro assunto. Então ele começa aqui: eu não permito que a mulher ensine nem exerça a autoridade de homem, esteja porém em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi iludido, mas a mulher.
Aí alguns contra-argumentos. Primeiro contra-argumento. Não foi Paulo que escreveu isso aqui, foi alguém que colocou igreja que começou a proibir as mulheres e etc. É um argumento, é uma linha de pensamento, concordo? Não, eu não acho que é isso. Eu acho que é Paulina. Dá para argumentar que não é Paulina? Dá. Se eu não acredito por causa de que eu acredito na inerrância bíblica. Mas se você for realmente olhar o texto, fica um pouco difícil de argumentar que seja Paulina, pela linguagem. É crítica, né, textual que eles fazem. Ah, deixa eu ver. Não é Paulina. Alguns afirmam que é um argumento judaico de Paulo ou de quem escreveu esse texto. Pode ser, nesse sentido de que a igreja no primeiro século a gente precisa entender o contexto. Mulheres não tinham poder para falar, elas não tinham direitos nenhum, mas elas não tinham assim direito no sentido de elas não tinham voz mesmo. E a Bíblia é bem ao contrário a isso. Isso aqui é uma cultura machista, que a gente falaria machista, né, hoje em dia. Mas você tá pensando que a Bíblia. Alguns falam, o Ed René recentemente falou que a Bíblia é machista e que o Novo Testamento tem uns textos assim, que pra mim é uma das coisas mais ridículas que eu já ouvi na vida. Muito pelo contrário, no Antigo Testamento, mulheres podiam ter direito à herança. Mulheres que eram violadas, elas se gritassem, pedissem socorro, o cara que fez isso era apedrejado. Existia a mesma lei para mulheres e homens. Gente, isso se você estudar na época, ele não era nem imaginável. Tem um livro chamado O Crescimento da Igreja, do Cristianismo na Perspectiva de um Sociólogo. Uma das coisas mais marcantes é de que a igreja primitiva era blasfemada, era mal falada, porque ela era feita de escravos e mulheres. Justamente porque elas tinham autoridade dentro das igrejas, elas tinham autonomia, elas tinham direito no corpo delas, elas podiam ter crianças. No Império Romano era muito comum que se um romano tivesse uma criança, uma menina, ele podia simplesmente pegar ela, afogá-la no balde. Era a prática da época. As mulheres eram forçadas a abortar porque os gregos acreditavam que relação amorosa com mulher é só para reproduzir. Depois que fizesse um, dois filhos, acabou. Porque relação bonita mesmo, para eles era homossexual. Então, todas essas coisas são o pano de fundo da qual o Novo Testamento está sendo escrito. Então, quando você tem Jesus vindo, tendo mulheres que pagam o ministério dele, que a gente vê em Lucas, gente, isso é escandaloso. Isso é humilhante. Uma mulher que chega chorando aos pés de Jesus não acontece. Mulheres não servem. Jesus está na casa de Marta e Maria e tá indo uma mulher lá servir comida. Gente, isso não acontece. No mínimo, um escravo poderia fazer isso, mas não uma mulher. Então, assim, a gente tá olhando a Bíblia, falando não há escravo, não há liberto, não há grego, não há judeu, nem mulher e homem, tudo em um em Cristo. Então a gente vê já em Paulo, a gente vê em Jesus essa questão de que não existe uma limitação do dom, não existe uma limitação da mulher. Ela sempre é imposta por homens, por questões sociais, por ordens sociais. Ela nunca é bíblica. Você nunca vai ver Jesus fazendo isso. Mas voltando aqui ao texto, antes que vire uma pregação de 3 pontos. Aqui, quando ele começa a falar que ele não permite, de novo, uma questão temporária, o argumento aqui é de que naquela época tinha um grupo que a gente chamaria de feministas radicais, não eram, mas o que a gente talvez falaria, que elas estavam ensinando as mulheres a saírem das casas, a abandonarem suas famílias e simplesmente fazer o que quiserem. E a gente precisa entender, por exemplo, lá em 1 Coríntios 7, de que a mulher casada, ela cuida das coisas do lar, no sentido de ela não abandona o marido e a família para servir Jesus. Quem faz isso é a solteira. A casada cuida da casa. Então, quando ele tá falando aqui, ele tá falando assim, peraí, gente, peraí. Tem uma ordem aqui. Deus criou Adão, ele é o cabeça do lar, ele tem essa autoridade, ele zela pela sua esposa. Se os dois estão no ministério,
A mulher não vai chegar lá e simplesmente falar: "Olha, tchau marido, eu não te quero mais. Agora eu sou pastora". Não acontece isso. Então Paulo está colocando aqui um pequeno limite do que estava aconte na verdade acontecia na época, porque tinha as, deusas do culto, né, aquelas que eram proeminentes, é só estudar a cultura grega, por causa de que elas eram consideradas deusas e elas eram intermediários entre Deus e os humanos. E Paulo já está querendo cortar isso, porque podia ser uma influência sim dentro das igrejas. A gente precisa entender também o contexto de Timóteo. O que está acontecendo na igreja? Isso é um outro argumento da qual também se faz. Parece que havia uma mulher. Alguns aqui fazem um jogo de que ele começa falando no plural e muda para o singular. Eu não sou muito dessa linha, mas é um dos argumentos. Timóteo está tendo bastante oposição na igreja. Existe gente que está querendo tomar o lugar dele e não está respeitando ele. E parece que existiu uma mulher fazendo isso e Paulo está falando contra isso. É um argumento que você vai achar no livro Por que não elas? Então, de novo, existem várias escolas, várias linhas, vários pensamentos do que esse texto está falando aqui. O que eu digo? É, Paulo está querendo colocar a questão de ordem, decência em culto. Paulo, isso é muito importante, é respeitar a cultura local. A gente precisa entender isso. Paulo nunca é contra a mulher e o dom dela de exercer autoridade no sentido de é, ter uma liderança pastoral ou ministerial. E a gente precisa entender isso porque Paulo não é assim em nenhuma parte das cartas. Então a gente precisa não olhar simplesmente um texto aqui, tirar fora do contexto e não entender. Então aqui eu não permito que a mulher ensine, de novo, não está no imperativo, está num tempo verbal que não indica algo, uma lei, como é que eu diria, para sempre. É o mesmo usado em Mateus 19:8, que indica uma temporalidade na prescrição dele aqui. E ele fala de novo do silêncio, né? E de novo na questão de contexto de igreja. E a gente precisa entender tudo isso. Existem outros argumentos. Um dos outros argumentos é que no próximo texto ele fala da qualificação dos bispos e diáconos. De novo, eu falo, se a gente for tomar tudo realmente ao pé da letra, eu gostaria de ver vários pastores que têm filho desviado fora do ministério. Mas enfim, não vou escandalizar, né? Eu tô aqui há 22 minutos. Juro que eu tento ser menos. Máximo 30. Então ele tá aqui falando, não seja dado ao vinho, não seja violento. E aí ele começa a falar semelhantemente, lá no verso 8. Eu não sei como é que você entende linguagem ou como é que você entende, não precisa entender grego. Semelhantemente da ideia de continuação. Aqui ele não faz distinção de gênero quando ele fala de diáconos e etc. É bem verdade que não existe na história do cristianismo bispas, que são os superintendentes de várias igrejas. Eu não creio que existiria mesmo, não naquela época. Já tá difícil hoje convencer gente do que o texto tá falando, imagina naquela época. Então, aqui com certeza, ó, da mesma sorte quanto as mulheres, lá no verso 11. É uma continuação, gente. Ele não tá negando. Ele não tá falando que mulher não pode fazer isso. Aí o que a igreja tenta fazer? Ah, não, diaconisa você pode, você só não pode ser pastor. Eu não fiz um estudo aqui na palavra pastor, mas o ministério pastoral, a palavra pastor, se eu não me engano, só aparece uma vez em Efésios. No resto sobre dons e essas coisas não aparece pastor. Pastor sempre é um termo usado para Jesus. Então, se a gente for olhar bem assim, querer ser bem crítico mesmo, então até essa ideia de pastor que nós temos aí é meio duvidoso. Brincadeira, gente. Outras coisas, vamos olhar agora a questão extra-bíblica. Na questão extra-bíblica, eu já falei sobre aquele livro de mulheres que exerciam autoridade e a igreja era mal falada por isso. Mas a gente sabe de Priscila, a gente sabe de Fibes, a gente sabe de Júnias, que está no capítulo 16 de Romanos, que é chamada de apóstola, porque ali eles falam realmente co-worker, né? Trabalhador junto, tá?
eles estão no mesmo ministério. É, Existiam, agora vou aqui ler algumas coisas. Policarpo, ele citava as irmãs de Crescenas, não sei o nome direito, que elas existiam um tipo de liderança na igreja na época. O Pastor de Ernas, que é um dos livros que deviam estar na Bíblia, não tá? Fala de Grapte, da qual ele entrega uma carta para ela, que ela é a principal da igreja. Tem o governador Plínio, que ele fala de duas mulheres que eram líderes de igreja. Engraçado que uma ele chama de diaconisa e outra de ministro. É interessante porque ele faz essa distinção para mostrar que realmente existia esses ministérios entre as mulheres. Na verdade, elas eram escravas. Eu acho interessante isso. Tem a Catarina de Alexandria, que ela debateu com mais de 50 filósofos, ganhou todos eles para que eles mataram ela, coitada. Mas existem vários. Eu até tenho esse livro aqui que eu mostrei recentemente, que é chamado de Mulheres Cristãs no Mundo da Patrística. Olha a grossura do livro. É porque tem gente. O que acontece? Eu acho complicado porque com a história realmente é comprovado, com o tempo as mulheres foram sendo silenciadas novamente. Não por princípio bíblico, não por alguma revelação nova, mas é que o padrão mesmo social, em mundo caído que nós estamos, é de que mulheres e pessoas, crianças e coisas mais fracas são negligenciadas, são deixadas de lado e silenciadas. E infelizmente a igreja às vezes adota essa posição, mesmo com o mar de testemunhas de mulheres guerreiras, de mulheres pastoras, porque pastoreio é nada mais do que cuidar de vidas, e eu não consigo imaginar Jesus falando assim: mulheres, não cuidem de vidas. Alguns vão argumentar que mulheres podem cuidar de vidas, mas só de outras mulheres. Eu acho muito difícil ouvir um escândalo sexual de uma mulher abusando outro homem, como a gente tem ouvido de homens pastoreando mulheres. Então, assim, tem muita contradição, muita coisa assim que é complicado de entender. Eu vejo que é muito pecaminoso. Eu não tenho essa audácia de chegar e sequer falar contra a Igreja Universal, sendo que ela tem bastante coisa errada. E tem gente que enche a boca de olhar uma mulher no pastoreio e falar que aquilo não é de Deus. Eu acho isso um campo muito complicado, porque a gente tem visto muitas mulheres abençoadas, cheias do Espírito Santo, liderando, pastoreando, tocando igrejas. E o mais bizarro de todas as coisas incompreensíveis é de que eles conseguem mandar uma missionária para a África solteira, abrir a igreja, mas ai dela ser pastor numa igreja aqui na nossa região, aqui na minha cidadezinha, aqui onde eu posso ter meu campo. Então, de novo, é difícil. Eu acho que existe um campo onde nós temos, sim, como mulheres, dentro do nosso casamento, os nossos maridos, que são os nossas cabeças no sentido de responsabilidade. Outro tema também, porque quando eles falam de marido, geralmente eles falam que eles têm que ser que nem Jesus. Até onde eu sei, Jesus, mesmo sendo Deus, não tomou aquilo e se fez como servo. Mas engraçado, ninguém prega isso, né? Eles gostam de pregar submissão. Enfim. Quando a gente olha no grego, quando a gente olha no texto, quando a gente olha no mar de testemunhas, tanto da igreja primitiva, no tempo de Jesus, o Antigo Testamento, a gente sempre vê um Jesus que restaura a dignidade da mulher, a posição da mulher de autoridade. Nós temos Débora que ficava debaixo de uma árvore, que é muito símbolo de liderança, que ela é a mãe de Israel, que o marido dela só menciona o nome. Gente, Antigo Testamento. E no Novo Testamento, Jesus sendo servidas por mulheres, o testemunho de mulheres que encontram Jesus depois de ressurreto. Meu Deus, vai dar meia hora. Vou tentar falar em 30 segundos. Tudo isso, junto com testemunhas de mulheres que estão à frente de ministério, sempre estiveram, mulheres que converteram nações. Não me lembro agora o rei, mas teve um rei que ele se converteu por causa da mulher dele, a nação inteira se converteu. Mulheres que estão à frente como missionárias.
Então, assim, eu fico muito incomodada de que toda vez que é mencionado isso, são homens que repetem. Eu acho que é um repeteco de teologia torta. Assim como nós temos teologia da prosperidade, nós temos teologias onde há idolatria de santos, nós temos teologia machista. E infelizmente isso tá nas igrejas, eu digo que elas geralmente são americanas, todo mal vem do norte, vem Testemunho de Jeová, vem Adventista, vem Mormon e vem teologia torta. Então a gente precisa ter sabedoria nisso. Muita sabedoria de que a palavra de Deus e o testemunho cristão, que é testemunho no sentido de história, mostra muitas mulheres sendo martirizadas, porque se elas fossem simplesmente uma dona de casa e nós não pudessem pastorear, eles nem iam matar elas, né? Enfim, que Deus te abençoe. Qualquer coisa, pode chamar. E aí eu tento resolver mais dúvida. Tem muito mais pra falar, mas, cara, deu 31 minutos, sorry.